abençoados com toda a bênção. Bem, neste tema, a apostasia e o livre-arbítrio, depois de uma minuciosa investigação que fizemos, todos os grupos cristãos existentes atualmente, todos creem que o homem tem um livre-arbítrio para decidir pelo destino de sua alma ou de sua salvação. O único ministério que ficou fora disso é crescendo em graça, ou seja, que estamos como os salmões contra a corrente, porque todos creem no chamado livre-arbítrio. Então, é importante que teu irmão e que tu, irmão, saibas que, lembre-se que nós servimos a Deus com a mente. Portanto, o conhecimento é bem importante para todo abençoado que vai ser transformado e para que saibas como tratar com os espíritos que te rodeiam, as atitudes, as opiniões, a forma de ensinos que existem, tem que ver muito com a formação e com o teu crescimento espiritual. Portanto, a primeira coisa que nós perguntamos é o que significa o livre-arbítrio? Ou seja, essa livre vontade do homem para decidir pelo estado final de seu espírito. Imagine, eu pude deduzir que o que significa é que o ser humano é dono de si e que o ser humano tem a faculdade de decidir o final de seu destino e decidir se salva ou não. Deus fica ausente das decisões de sua criação. É como se pudéssemos dizer que Deus fez uma criação, amou tanto essa criação, a escolheu, fez duas sementes dessa criação e agora ele espera que lhe façam o favor de formar-lhe uma família. Ou seja, ele fica, não, então, a condição atual do homem, o estado caído onde ele se encontra, que imagine que o homem decide formar uma família para Deus. E se o homem decide que não, pois Deus ficou plantado, ficou sem família, ficou sem propósito. Tudo o que ele fez se foi para a pique, como dizem. Perdeu tempo, Deus. Bom, assim é que pensa todo o sistema protestante, católico, todos os grupos cristãos pensam que está no homem tomar essa decisão. Agora, por isso é que existe um perito arquiteto. Por isso é que existiu um homem como Paulo. Deus o escolheu, o livrou de tomar opiniões dos apóstolos. Por isso é que ele disse, eu apóstolo, não de homem nem por homem, senão por Jesus Cristo mesmo. Porque se Cristo não revela o que vamos falar logo, então Paulo também seria outro mais que foi educado pelos homens. Lembre-se que a criação esteve caída desde Adão até a morte de Jesus Cristo, caída em sua humana sabedoria. Então, chegou um momento na história onde Deus toma ação e escolhe o apóstolo Paulo para deixar um fundamento estabelecido. E até mesmo esse fundamento estabelecido caiu em mãos dos homens, mas não puderam mudá-lo. Ficou escrito, plasmado em 14 epístolas. E então, pois a manifestação do segundo ungido do Senhor, as duas testemunhas que estão sobre a terra, conforme Zacarias 4:11, Deus se manifesta em minha pessoa, em 1973, e revive esse fundamento que estava aí, jogado aí com mato e ervas. Um fundamento que ninguém podia ver, e que até agora não tem podido ver. E manifestou em mim confiar nessas 14 epístolas
para estabelecer um povo e edificar a amada do Senhor, a igreja que está edificada sobre as 14 epístolas do apóstolo Paulo. Agora, o que diz o apóstolo Paulo, O que diz o apóstolo Paulo quanto à livre vontade do homem para formar um povo? Bom, Paulo diz em Efésios, capítulo 1, versos 5 ao 11, diz: em amor, havendo-nos predestinado para ser adotados filhos seus por meio de Jesus Cristo, segundo o puro afeto de sua vontade. Aqui já não entra a vontade do homem. E sabe por que não entra? Porque o homem diz, não, que isso é um favoritismo, isso é um capricho de Deus. E faz acepção de pessoas, pois não, diz aqui que é um ato de amor, não um capricho, nem acepção de pessoas. Diz aqui que é um ato de amor, em amor havendo-nos predestinado. Predestinação é a palavra oposta ao livre-arbítrio. Nós, no Ministério Crescendo em Graça, cremos que o livre-arbítrio é o começo da apostasia. Isso é pura apostasia, crer que o homem tem livre-arbítrio para a salvação. E então também diz, no verso 9 diz, dando-nos a conhecer o mistério de sua vontade. Isso é um mistério. O mistério de sua vontade. Não da vontade do homem. Mistério de sua vontade, a predestinação. Diz, segundo o seu beneplácito, qual se havia proposto em si mesmo, de reunir todas as coisas em Cristo, na dispensação do cumprimento dos tempos. Guarde essa orelhinha aí. Na dispensação do cumprimento dos tempos. Assim os que estão no céu como as que estão na terra. Deus atua sobre todas estas coisas. A única coisa é que toma o seu tempo. A dispensação para o tempo. Em 1973, decidiu ele: agora volto à terra, agora faço minha presença para executar o ato final da transformação e do juízo que vem sobre a terra. Diz o verso 11: nele assim também tivemos herança, havendo sido predestinados conforme ao propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio de sua vontade. Veja como diz sua vontade. A vontade do homem aqui não leva conta. Portanto, há que ter a sabedoria, essa sabedoria oculta, esse mistério de sua vontade, que é o que nós contamos para pregar, para ensinar e para edificar a igreja. Porque está a sabedoria humana. Veja que o apóstolo Pedro escreveu em sua primeira epístola, sua primeira carta. Ele não usa a palavra predestinação. Ele usa uma palavra, veja o capítulo 1, verso 2 de sua primeira carta. Diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para obedecer e sermos aspergidos com o sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Veja o que diz. Presciência, mantenha essa palavra. Presciência significa que Deus sabia que você ia dizer que sim, mas ele não podia executar esse sim em ti. Em outras palavras, que Deus sabia, mas você não sabia, mas você poderia ter dito que não e Deus ficaria plantado em seu lugar.
em sua posição com o ser humano e morreu por ele, fez todo esse plano, e o homem tinha a capacidade de formar essa família. Assim que o apóstolo Pedro, mais uma vez, mostra sua maldade, sua condição teológica caída, fora da aliança espiritual. Agora veja o que diz segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 9 e 10. Vamos ler. Deste verso diz, verso 9 e 10, que nos salvou e chamou com chamamento santo, não conforme as nossas obras, ou seja, não conforme nossa vontade, não conforme a obra que podemos produzir para a salvação. Diz, não conforme nossas obras, senão segundo o propósito seu e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Quer dizer que essa graça, fomos selados desde antes dos tempos dos séculos, desde antes da fundação do mundo, desde antes de participar de carne e sangue, já havíamos sido selados e escolhidos com essa graça salvadora. Então, vemos aí a ausência da vontade humana. Verso 48 de Atos 13, vamos buscar agora em Atos, livro histórico, ali Lucas nos lançou um pouquinho de luz, quando no capítulo 13, verso 48 diz: os gentios, ouvindo isto, se regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna. Quem creu? Diga comigo, os que estavam ordenados para a vida eterna. Isso é predestinação, isso é propósito seu. Esse é um mistério de sua vontade. Creram porque estavam ordenados. Atos 16, 14, diz no verso 14, então uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que adorava a Deus, estava ouvindo a Paulo. E o Senhor abriu o coração dela para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Diz que o Senhor abriu o coração dela. Então, ele já não teve nada que ver aqui, foi Deus que tirou o véu, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Por isso é que o nosso ministério, os que chegaram é porque Deus os trouxe. E os que se foram, é porque não são dignos de estarem nesta festa. Podem pôr as desculpas que tiverem, não, foi que eu ouvi, que me disseram, que experimentei, seja o que for. É uma desculpa que está revelando que Deus nunca te abriu o coração. Te abriu outra circunstância em tua vida e entrastes e estivestes entre nós. E estivestes na festa sem roupa, com aquele que descobriram que não estava vestido de boda. E o lançaram fora, vieram os anjos e o sacaram, porque não era digno de estar nessa festa. Então, as pessoas que pertencem a este ministério é porque Deus abriu seu coração. Número 1, Deus o escolheu desde antes da fundação do mundo. Número 2, estava ordenado que participasse de carne e sangue. E depois Deus abre o coração de sua vida terrenal para ser iluminado e entender qual é o chamado que Deus tem para ele. De fato, abençoado, estou te falando aqui, tu és muito especial por estar nesse ministério. Simplesmente por ter chegado, é que tu és um escolhido, uma pessoa muito especial. Diga comigo, eu sou especial, eu sou um tesouro. Eu sou um tesouro escolhido nestes tempos para entender, para escutar sua voz. Por isso o Senhor diz, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Não só que ouvem, mas que seguem, tomam decisão.
mas é Deus mesmo tomando a decisão por ti. Salomão uma vez disse, multidões de pensamentos chegam ao homem, mas sobre toda essa multidão de pensamentos, pensamento do Senhor é o que toma lugar em sua vida. Então, estamos concluindo este tema tão importante. Esta é a espinha dorsal de Crescendo em Graça, de toda a doutrina, que aqui não sou eu, nem és tu, senão é Ele em mim. Diga comigo, é Ele em mim, produz o querer por sua divina vontade. Aqui o homem não tem nada que ver. De fato, até mesmo Jesus Cristo, homem, não tem nada que ver com esse ministério e na forma que Deus o tem levado. E as pessoas que chegaram e saíram têm sido trampolins, instrumentos para levar esse ministério onde ele tem que chegar. Aí o homem não tem nada que ver. O 666, o homem não pode jamais chegar a essa interpretação. Todo este ministério ele leva. Tudo foi feito por ele, para ele, e sem ele nada é ele. Até mesmo tua fidelidade, teu chamado é ele. Agora, que diga, vamos ler em Romanos, a expressão que Paulo deixou aos romanos, para terminar esse tema neste dia. No capítulo 3, verso 9 a 11, veja o que o apóstolo fala de como está o homem, a menos que Deus não interfira. Diz, que pois, somos nós melhores que eles? Falando dos judeus, de nenhuma maneira. Pois já acusamos a judeus e a gentios de que todos estão debaixo do pecado. Isso é, antes da cruz. Como está escrito, ainda que Paulo escreveu isto depois, mas está falando no contexto de que quando Adão pecou, todos ficaram debaixo do primeiro Adão, debaixo do pecado. Depois Cristo morre, todos ficam debaixo da bênção desse sacrifício na cruz. Diz, como está escrito, não há justo, nem até mesmo um. Não há quem entenda. Veja que se você entende, é porque te fizeram entender. Mas não é porque você entendeu. Porque diz, não há um que entenda. Se tu estás lendo a Bíblia e te interessam as coisas do Senhor e amas ao Senhor, não é porque tu entendeste, porque não há nenhum que entenda. Abençoado, nenhum. Diz, não há quem busque a Deus. Olha, tu te passas buscando de Deus e lendo e ouvindo os calqueus, mas não há quem busque a Deus. Por isso é que tu não estás aí ministrando a certas pessoas, não lhes interessa. Tu tens familiares que não lhes interessa um bledo. Podem lhe pintar, pode dizer que os anjos podem... tudo. Não, ele não vai entender, ele está caído. Ainda que ele te olhe e tu pensas que está te escutando e tem orelhas para escutar, mas não tem. O que ele tem ou não tem ouvido, é ovelhil. Não é ovelha? E bom, recebemos que eventualmente é uma ovelha, mas enquanto tu segues aí ministrando, tu vês que ele não reage, é que ele não, papai não o ilumina. Diz, o verso 11, não terminei, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Se você está buscando a Deus é porque papai te abriu o coração. Terminamos com Romanos 10, 20. Esses são alguns versos, mas há mais de 50 ou 60 versos que provam que não há livre-arbítrio. No capítulo 10, verso 20 de Romanos diz, e Isaías, agora Paulo usa o profeta, e Isaías diz decididamente, fui achado dos que não me buscavam, dos que não me buscavam. Olha, abençoado, você não estava buscando, a ti te buscaram. Diz, me manifestei aos que não perguntavam por mim. Claro, como é que você vai buscar
e vais perguntar por ele se você está caído. O ser humano está caído a menos que Deus não intervenha. Por isso é que o livre-arbítrio é a maldição maior que possa ter uma igreja. Se você visita uma igreja, pergunte ali ao líder que está à frente: você quer no livre-arbítrio? Sim, claro. Aí mesmo, olha, a correr desse lugar, porque essa é a maldição, esse é o lingote de ouro enterrado no terreno. Livre-arbítrio fora. Isso não está no vocabulário de um abençoado do reino. Assim que abençoado, me despeço nesta ocasião de vocês e recebo que tu tens os ouvidos limpinhos, os pensamentos ordenados para ver a importância deste tema. Será até uma próxima ocasião. Te declaro abençoado, reinando em vida, te declaro são, dos pés à cabeça. Te declaro próspero, te declaro semeando, te declaro na obediência para a qual tu fostes chamado. Será até uma próxima ocasião.